Feliz sábado a todos os irmãos, é um prazer estar aqui, mesmo que a gente não esteja junto, a gente está junto no coração, eu tenho certeza, Cristo está conosco e que a partir deste momento, que o Espírito Santo entre na sua casa e te abençoe ricamente, que esse seja um culto abençoado para você e para todos os irmãos que estão assistindo. Vamos começar para matar um pouco nossa saudade, cantando o hino à Escola Sabatina, para a gente começar a nossa Escola Sabatina. Em teu nome começamos esta escola, ó Senhor, com fervor nós te rogamos, sejas o nosso diretor. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Esta escola nos ensina em tua santa lei viver e nos manda que sejamos sempre fiéis até morrer. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Vem, Senhor, vem ensinar-nos teus preceitos, vem cumprir. Reis reunidos esperamos tua presença aqui sentir. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Informativo Mundial das Missões. O cego espiritual. Osten é adventista e agricultor na Noruega, e certo dia ouviu um sermão na igreja que o deixou ofendido. O homem que pregou se vestia de maneira bem simples e pregou com o coração, usando textos bíblicos sobre o amor de Deus. Osten gostava de sermões duros e de preferência que se baseavam apenas nos livros de Ellen White. Mas ao final do sermão, ele ouviu a voz de Deus dizendo: "Você precisa confiar em mim." Ao voltar para casa, Osten decidiu provar que o pregador estava errado e, para isso, passou horas lendo a Bíblia. Mas após um ano de pesquisa, ele se sentiu confuso. E então a história sobre como Jesus devolveu a visão ao cego Bartimeu o impressionou. Osten percebeu que espiritualmente ele era como Bartimeu e precisava pedir a Deus para lhe abrir os olhos. Ele clamou a Deus: "Dei-me uma visão espiritual." E então lembrou-se da história bíblica dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles caminharam com Jesus, porém não o reconheceram. Seus olhos foram abertos somente quando, em casa, Jesus orou pelo alimento.
Osten percebeu que estava longe de Jesus por causa de seu apego à verdade que ele mesmo tinha estabelecido. A partir desse dia, a Bíblia se tornou mais viva para ele. Ele podia ver algo dele em cada história dos evangelhos. Os relatos da Bíblia e os livros de Ellen White ganharam nova vida e Osten passou a testemunhar sobre sua transformação. Depois de algum tempo, ele foi convidado a ser pastor e hoje prega de forma amorosa sobre a salvação em Jesus. Em 2017, a sua oferta ajudou a transformar o porão da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Betel, em Oslo, em um centro de influência para jovens. Obrigado por sua ajuda! E neste trimestre, nossas ofertas irão mais uma vez construir um centro de influência na Noruega, desta vez em Sortland. Sejamos liberais. Feliz sábado, queridos irmãos. Feliz sábado, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para fazer a recapitulação da 10ª lição do segundo trimestre da Escola Sabatina, que tem como título A Bíblia como História. Antes de iniciarmos o estudo da lição, vamos convidar a todos a se colocarem de joelhos para fazermos uma oração e pedirmos a orientação divina para que o Senhor venha nos mostrar aquilo que Ele quer nos transmitir através das suas palavras. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, Criador dos céus, da terra, do mar, nosso Salvador e Redentor, agradecemos pela oportunidade que Tu nos deste de estarmos aqui reunidos na Tua Santa Casa, nesta manhã de sábado, para recapitular a Sua lição. Pedimos que o Senhor venha nos instruir, a fim de que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos transmitir, a fim de que possamos ser luzes neste mundo, a falar o coração daqueles que carecem do conhecimento da Tua Palavra. Venha abençoar esta reunião. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como eu estava dizendo antes, o título da lição é A Bíblia como História. Nós sabemos que a Bíblia, acima de tudo, é um livro histórico, né, Ney? Porque ela mostra um Deus atuando através da história da humanidade. E em cada tempo, Deus, de alguma maneira, Ele interfere nos assuntos deste mundo. E a lição dessa semana, ela vem exatamente mostrando, a atuação de Deus no decorrer da história. Nós sabemos que a Bíblia começa com a criação, e alguns estudiosos acreditam que isso tenha ocorrido por volta do ano 4000 a.C., e daí ela vai passando por vários acontecimentos até culminar na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu ministério e a igreja cristã, da qual nós somos partes hoje. A lição ela tem como objetivo mostrar que através dos séculos Deus tem atuado em favor da humanidade, mas também revelar alguns documentos históricos, achados arqueológicos que mostram que a história não está alienada da ciência, a história bíblica não está alienada da ciência. Existem alguns documentos, alguns artefatos que comprovam muitos dos acontecimentos descritos na Palavra de Deus. E eu gostaria de perguntar ao Ney, como que Deus tem atuado através da história e qual seria o propósito de Deus ao fazer esta atuação? Bom dia, Marcelo. Olha, Deus, Ele interfere na história de maneira a fazer com que a história humana caminhe na direção de um objetivo final, que é a restauração de todas as coisas, no reino de Deus. A gente tem que acreditar que a Bíblia ela não seja historicamente
confiável apenas à compreensão da história, mas ela tem sérias consequências teológicas, né? Porque a fé cristã está fundamentada nas declarações e nos atos históricos de Deus. Então, a interferência de Deus na história bíblica, né, na história teológica, mostra que Deus quer chegar ao objetivo final da história humana, que é a restauração de todas as coisas no reino eterno. Então, essa sequência dos relatos históricos é importante para, por exemplo, a revelação profética, né? Perfeito. Jesus, por exemplo, ele veio na plenitude do tempo, né? E as profecias de Daniel e Apocalipse revelam os eventos sucessivos na história humana. Então, em cada momento, em cada evento da história bíblica, Deus ele interferiu de um jeito para que pudesse a história seguir conforme o poder dele, conforme as determinações dele. Nós costumamos dizer que nada acontece por acaso, né? Mas nada acontece por acaso na vontade de Deus, né? A gente tem que entender que Deus ele interfere no sentido não de que faça a vontade dele, mas que a história prossiga para aquele final, o final feliz de Apocalipse, que é a restauração de todas as coisas, a volta de Jesus, nós irmos para o céu, a salvação daqueles que creram em Jesus durante a vida aqui na terra. Perfeito. Existem alguns acontecimentos muito importantes na história bíblica que alguns falam que carecem de comprovação. Por exemplo, durante os reinados de Davi e Salomão, que foram reinados ímpares na história de Israel, que acredita-se que foram o período que Israel atravessou a sua maior, seu maior desenvolvimento, maior riqueza, deveria ter mais achados a respeito desse período, que envolve o reinado de Davi e Salomão, Nós sabemos que Davi foi um grande conquistador, que Deus, através de Davi, trouxe grandes conquistas para o povo hebreu, e Salomão, que foi o seu sucessor, foi aquele que fez com que a nação se tornasse uma nação proeminente na antiguidade. A Bíblia fala que o reinado de Salomão foi algo esplendoroso, principalmente com a construção do templo, o antigo templo de Salomão, que era algo que impressionava todas as pessoas que tinha a oportunidade de conhecer aquela construção maravilhosa. Mas sabemos que a história começa com a derrota do povo filisteu através da luta entre Davi e Golias, que está descrita em 1 Samuel capítulo 17. E ali é relatado que havia uma batalha entre o povo hebreu e o povo filisteu, E a lição ela faz uma pergunta muito interessante, e eu acho que é interessante a gente sempre recapitular esse tema. Por quê? Porque é o princípio de uma dinastia, A dinastia de Davi foi uma dinastia que permaneceu desde Davi até a queda de Jerusalém, que ocorreu por volta do ano 600 antes de Cristo. E todos os descendentes de Davi, que permaneceram através do reino de Judá, eles foram numa sequência, ou seja, não houve uma interrupção nessa dinastia. E essa dinastia começa exatamente com essa grande vitória que Davi começou durante já o reinado de Saul, que está descrita aqui em 1 Samuel 17. E a pergunta é a seguinte: como Deus concedeu uma vitória decisiva a Israel? E quem foi usado para essa vitória? E onde ela aconteceu? Então eu gostaria que o Ney pudesse responder a essa pergunta da lição, falando a respeito dessa grande conquista que Davi fez em favor do povo hebreu. Deus concedeu uma vitória decisiva a Israel
né? Como que Deus concedeu a vitória decisiva a Israel? Deus concedeu essa vitória através de um jovem, né, chamado Davi, né, que Deus, antecipadamente a esta vitória, tinha conversado com Samuel, vamos falando assim na linguagem de hoje, tinha batido um papo com Samuel, Com certeza. e ele disse para Samuel: vai lá na casa de Jessé e você vai lá encontrar aquele que eu quero que seja o rei, no lugar de Saul. Interessante que se você pegar lá todos os 7 filhos de Jessé, que Samuel foi passando a crivo ali, para saber que Deus foi falando com ele, né? Não, esse é bonito, esse é isso é aquilo, né? Foi falando as características de cada um, não, mas não é esse. Você tem mais algum? Tem um que está lá no campo pastoreando as ovelhas. Não, manda chamar ele lá. E quando ele entrou, Deus disse a Samuel: é esse aí. Então a gente vê que Deus até interferindo ali na escolha. E aí, interessante que os irmãos de Davi, ele era um pastor de ovelhas. Já 2 irmãos dele não foram para a guerra, né? E quando o pai fala assim: não, vai lá levar uma comidinha para eles lá e tal, mas falou para levar a comida. Mas Davi já foi mais ousado, foi para a frente da batalha. E os irmãos dele: o que você está fazendo aqui? Você está maluco, rapaz? Você está aqui, não era para você estar aqui, você deixou as ovelhas lá. Mas aí a gente vê como é que Deus, né, está ali agindo. E ele usou Davi, que era um jovem que a armadura cabia no Davi, mas ele não conseguia nem andar com a armadura, né? Ele era pequeno assim em relação à armadura. Mas o mais interessante dessa concessão da vitória decisiva a Israel em relação a Davi é que Davi vivia ali com os irmãos, mas parecia, a gente olha assim, não, a fé de Davi era muito maior do que a dos irmãos dele. Porque os irmãos dele, se estavam à frente ali da batalha, eles poderiam ter feito a mesma coisa que Davi. Você, Golias, você vem com as suas aberrações aí, você está blasfemando contra Deus, né? Eles poderiam fazer isso, não, Marcelo? A fé, eles também tinham o mesmo pai, eles eram instruídos da mesma maneira ali. Mas Davi, ele teve uma fé muito maior. E quem foi usado para essa vitória foi Davi, e onde ela aconteceu, né? Aqui fala um pouquinho, a lição fala um pouquinho da história, né? A descrição de Samuel 17, 1-3, fala que o sítio de Quiberte, Queifás, está localizado nas colinas, exatamente a área do acampamento israelita, descrito neste capítulo, e que escavações recentes revelaram uma fortaleza massivamente fortificada da época de Saul e Davi. Então, em relação a esse acontecimento, a gente vê que milhares de anos depois, nós estamos aqui, estamos conversando, e há um relato lá descoberto de que houve realmente um acontecimento ali através dessas escavações. Mas eu queria levar para um outro ponto rapidamente aqui para terminar, que é a pergunta do final da lição aqui. Imagine se o rei Davi realmente não tivesse existido, como alguns afirmam. Quais seriam as implicações disso, né, para a nossa fé? Né? Então, os críticos aí que dizem que o Antigo Testamento não tem... Então, quais seriam as implicações disso para a nossa fé? Então, muitas vezes, nós temos... primeiro nós temos que crer para depois entender. E há momentos que precisamos entender para depois crer. Então, se nós não cremos em Deus, nós não temos a nossa fé, como é que nós vamos entender a existência de Davi? Né? Então, se Davi não tivesse existido, só o fato de Davi não existir, o restante ali do Velho Testamento deixaria de ter a importância histórica que tem para a confirmação daquilo que nós cremos hoje. Uma coisa que eu acho muito interessante na história de Davi, e o Ney falou muito a respeito de fé, que eu acho interessante que a fé e a presunção, elas
para quem olha de fora, elas parecem ser iguais. Por que eu estou falando isso? Não sei se você se lembra, aqui está no texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, fala a respeito da reação de Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, quando ele falou que iria enfrentar o gigante Golias. E ele chega e fala assim: bem que eu conheço a sua presunção, né? Não, irmãos, a fé e a presunção, para quem olha externamente, parecem serem coisas semelhantes. Só através da comunhão com Deus é que as pessoas sabem discernir o que é fé e o que é presunção. E Davi realmente, ele tinha fé, não tinha presunção, porque ele confiava em Deus e cria que Deus era com ele para fazer com que ele vencesse as batalhas. As batalhas antigas que ele relata ter vencido um leão e um urso, né? Tirado as ovelhas que estavam para ser devoradas por esses animais, e talvez para os seus irmãos aquilo fosse uma presunção. Como que um ser humano, falho e pecador, vai enfrentar um animal selvagem como o leão e o urso? Mas Davi, imbuído com aquele espírito de confiar no poder que Deus lhe concedia, foi capaz de enfrentar esses dois animais, que são animais perigosos. E isso foi como se fosse um incentivo para que o habilitasse também a crer que ele era capaz de enfrentar o gigante Golias, que era um homem muito maior e muito mais forte do que ele, um homem treinado em batalha, acostumado à guerra, um homem de guerra, né? O Saul deixou isso bem claro para Davi: você não vai poder enfrentar ele, porque ele é um homem de guerra desde a sua mocidade, ou seja, era uma pessoa experimentada em batalhas. Mas Davi, confiando no poder de Deus, que para o seu irmão era uma presunção, ele ousadamente falou que ia enfrentar e que Deus lhe daria a vitória. E foi o que aconteceu. Então é interessante a gente deixar claro, né, que só pode saber se uma pessoa tem fé ou presunção se você conhece a comunhão que aquela pessoa tem com Deus. Então, antes de julgar se uma pessoa demonstra fé ou presunção, nós precisamos saber da comunhão dessa pessoa com Deus. Está entendendo? Porque muitos relatos bíblicos poderiam ser considerados como presunção. Como, por exemplo, os 3 que se jogaram na fornalha ardente. Muitos poderiam achar que isso é um ato de presunção, mas eles tinham um verdadeiro relacionamento com Deus. E não foi um ato de presunção, foi um ato de fé. Então, isso é muito interessante a gente destacar esse aspecto da lição. A fé de Davi, que para o seu irmão era uma presunção, mas que na verdade nós sabemos que era fé, porque ele tinha uma comunhão verdadeira com Deus. Marcelo, e o que você pode comentar para nós aí sobre a campanha assíria, né, contra Judá? Fala um pouquinho para nós aí. O que nós podemos entender um pouquinho, o que isso trouxe de experiência no povo de Deus? Exato. Essa campanha está descrita aqui no livro de Isaías e Ezequias. E nós sabemos que o rei da Síria, ele já tinha feito conquista na região ali da Palestina. Primeiro ele conquistou Samaria por volta do ano 722 a.C., através de Sargão II. E o seu sucessor, que foi Senaqueribe, que tinha a mesma prepotência dos reis assírios, né, que eram temidos na época, da crueldade com que eles faziam os cercos da cidade e destruía a cidade totalmente, torturava os habitantes da cidade. Então era um povo muito temido. E Senaqueribe, se utilizando dessa fama que ele tinha, ele cercou a cidade de Jerusalém e afrontou o rei de Judá na época, que era Ezequias, né? Nessa época Samaria já tinha caído, e falou que ele conquistaria a cidade e que nem as forças militares de Judá, nem o Deus de Judá, né, seria capaz de resistir ao seu poder, porque ele tinha conquistado muitas outras cidades e elas tinham caído, né? E nós vemos aqui que Ezequias, né, indo ao profeta Isaías, pediu que ele consultasse ao Senhor a respeito, né, daquele ato de Senaqueribe, insultando o Deus dos céus.
Isaías prontamente, aqui nos textos da Bíblia, está aqui Isaías 36, de 1 a 3, e de 14 a 38, ele relata que ele não teria êxito nessa batalha, porque Deus ia agir em favor do seu povo. Que eles não precisariam atirar nenhuma flecha, nem entrar em batalha com nenhum dos soldados de Senaqueribe, porque Deus iria defender o seu povo e a sua cidade. E o relato bíblico demonstra que foi exatamente o que aconteceu. Fala que o anjo do Senhor saiu ao acampamento dos assírios e de uma noite para amanhã 185 mil soldados assírios foram mortos pelo poder do anjo do Senhor. Então aí nós vemos como que Deus realmente atua em favor daqueles que lhe pedem o seu auxílio. Bem, irmãos, nós estamos chegando aqui ao final do nosso comentário da lição, né? É claro que a gente gostaria de ter um tempo maior, né, para poder comentar aqui, mas a gente viu do relato do Marcelo em relação aos fatos históricos, né, mostrando a presença de Deus realmente ali na Bíblia. Existem hoje os críticos que dizem que o Antigo Testamento foi uma ficção, né? Mas a senhora White, no capítulo 15 do livro Grande Conflito, ela fala da inegável, né? A rejeição iluminista, né? E revolucionária francesa à Bíblia, ao cristianismo, né? Então ela fala que, com o estímulo da intensa propaganda anticristã, a verdade dos fatos bíblicos e da história da igreja, ela foi distorcida, e a versão distorcida da história sagrada acabou tomando o lugar dos eventos reais, entrando até em livros didáticos e enciclopédias, né? Então ela fala lá no livro Educação, na página 47, né? Por isso o cristão ele precisa ter um conceito correto do que é a história e separar o que é o relato histórico do que é a propaganda anticristã. E ela diz que o estudo da história sagrada fazia parte do conteúdo ensinado na escola dos profetas, né? E que nós precisamos estudar a história do ponto de vista divino e não do ponto de vista histórico. Por essa influência da Revolução Francesa, do iluminismo, do renascentismo, né, dessa época, deixou-se de ter um acompanhamento da história através do relato bíblico e passou-se a ter um acompanhamento através de livros didáticos e enciclopédias. E Ellen White, finalizando aqui, ela fala no livro Educação, na página 173, ela afirma o seguinte, que a Bíblia é a história mais antiga e compreensiva que os homens possuem. Ilumina o passado remoto, onde a pesquisa humana inutilmente procura penetrar. Unicamente ali encontramos um relato autêntico da origem das nações. Somente ali se apresenta a história de nossa raça, não maculada pelo orgulho e preconceito humanos. A Bíblia revela a verdadeira filosofia da história, diz a serva do Senhor. A gente vê a atuação de Deus na história, né? Felizmente não temos tempo, né, para abordar todos os temas aqui falados, porque realmente o tempo é muito curto, né? E a gente olhando aqui a parte de terça-feira, né? Eu achei muito interessante, porque aqui fala sobre o testemunho de Daniel perante Nabucodonosor. E a gente vê como que é importante o testemunho de uma pessoa que realmente professa crer em Deus. Eu fico me perguntando o que seria de Nabucodonosor se não fosse Daniel. Estaria ele no céu? A Bíblia fala que ele se converteu e aceitou a Deus.
Mas se Daniel não tivesse existido na vida dele, teria ele sido salvo? Então nós vemos como que é importante o testemunho. Isso é muito importante. A vida do cristão pode fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. Através de observar a devoção de Daniel Nabucodonosor, ele creu no Deus eterno. E ele estará no céu, junto com todos os redimidos. Porque no fim ele se arrependeu de toda a sua prepotência e aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal. Então é isso que nós realmente temos que fazer, testemunhar a favor de Deus vivo. Bem, nós abordamos aqui um pouco, o Marcelo falou um pouco aqui de Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. Em relação à parte de quarta-feira, o Jesus histórico, nós temos que lembrar que a Bíblia ela é confiável nas suas declarações teológicas e também nas suas declarações históricas, né? E Jesus e os apóstolos, eles existiram, né? Com certeza. E Jesus e os apóstolos, eles acreditavam na historicidade de personagens e dos eventos bíblicos do Antigo Testamento. Se nós formos ver, Jesus ele citava sempre aquilo que existia do Antigo Testamento, porque não havia o Novo Testamento. Então nós temos um exemplo aqui, quando Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 37, ele falando sobre a exortação à vigilância, ele diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então ele estava falando de Noé. Se a gente for aqui em Lucas capítulo 3, versículo 38, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Então Jesus está falando aqui da genealogia dele, e ele usando o começo, né, porque a genealogia aqui ela começa falando do final da genealogia para o início, que foi no caso de Adão. Então, o registro histórico do Antigo Testamento e feito por Jesus no Novo Testamento, ele é fundamental para a nossa fé, como está escrito lá em Romanos 15:4, né? Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, como recapitulando aqui, o registro histórico do Antigo Testamento é fundamental para a nossa fé. Em relação à fé, que está aqui comentada na lição de quinta-feira, o Marcelo vai falar um pouquinho para nós. Exatamente. O texto de Hebreus, capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. E aqui é relatado alguns homens que se destacaram em sua época por manifestar uma fé viva no Deus verdadeiro. Aqui é relatada a figura de Enoque, né, que foi o sétimo desde Adão, e nós vemos Enoque, um homem que tinha uma grande comunhão com Deus, e essa comunhão foi tão intensa e tão verdadeira que Deus o tomou para si. Enoque vai representar na eternidade todos os antediluvianos, né, que se salvarem, né? Ele é um representante. Enoque não passou pela morte. Enoque, ele foi transladado para o céu. Temos também a figura de Noé, que construiu uma arca, né, para livrar o mundo de um dilúvio vindouro. O mundo se tornou algo tão corrompido e tão mau que Deus não teve uma outra alternativa a não ser destruir aquele mundo através do dilúvio. E a gente vê a longanimidade de Deus, porque Deus esperou até que houvesse uma família, uma última família que fosse fiel aos seus mandamentos. Então você vê que Deus tolerou toda uma geração até que se sobrasse uma família, e aquela família corria risco de se corromper. Então, para que isso não acontecesse, Deus tinha que intervir, porque o plano da salvação
dependia da mulher. E o que é a mulher? A mulher é os descendentes que servem a Deus. A mulher em profecia é os descendentes que servem a Deus, os descendentes descendente de Adão, está entendendo? E quando a igreja, a mulher corria risco, porque se não houvesse a mulher, o Messias não poderia vir. Então Deus intervém através do dilúvio para que a mulher pudesse ser preservada, ou seja, a semente da verdade pudesse ser preservada para que a profecia pudesse se cumprir na vida do Messias. Nós vemos também Abraão, que saiu para uma terra onde ninguém sabia para onde ele ia, uma cidade importante que ele vivia, que era Ur dos Caldeus, que era uma cidade muito importante na época, mas ele, ouvindo o chamado de Deus, ele não se deteve, e diante de todos os riscos, que aquele ato dele envolvia, ele obedeceu a voz de Deus. E nós vemos Sara, e José, e Moisés, e Raabe, e Sansão. Então, em todos esses personagens, a gente verifica que são pessoas que, para exercer a sua fé, eles tiveram que enfrentar os seus temores. Nós vemos, por exemplo, o caso de Raabe, que era uma mulher que escondeu os espias hebreus. Ela correu um grande risco, porque se ela fosse descoberta que estava escondendo aqueles espias, com certeza ela seria morta, e com isso toda a sua família pereceria. Mas mesmo diante dos riscos, ela fez com que a sua fé triunfasse. Então, qual a lição que nós aprendemos com este capítulo que fala sobre a fé? É que a nossa fé, ela sempre será confrontada com os desafios que envolvem riscos para nós. Nós vivemos em tempos difíceis e eles tomaram decisões importantes em suas épocas. Noé, Raabe, Moisés, todos eles tomaram decisões importantes. E nós também teremos que tomar decisões importantes. Decisões que envolvem riscos, talvez até risco de vida. Mas se nós cremos num Deus verdadeiro, um Deus que é capaz de fazer com que nós nos tornemos vitoriosos, mesmo diante desses desafios, a nossa fé tem que ser maior do que os riscos. Ou seja, nós temos que tomar decisões que fazem com que nós triunfemos diante de todos esses problemas. Que é isso que revela a verdadeira fé. A fé verdadeira não é revelada diante das situações normais do dia a dia, mas exatamente quando as coisas se tornam escuras, difíceis, complicadas, é aí que ela tem que ser manifestada. E nós realmente temos que ter muita perseverança, muita confiança, muita comunhão com Deus, para que nesses momentos decisivos a gente não titubeie, mas que possa tomar uma decisão ao lado de Deus e da verdade, como esses heróis da antiguidade fizeram. Amém. Agradecemos aos nossos irmãos que com certeza estiveram participando conosco aqui no comentário da 10ª lição, da Escola Sabatina desse trimestre, e queremos desejar a todos um feliz sábado. Continue aqui conosco, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus através da nossa comunhão, deste sábado. E queremos encerrar aqui orando ao Senhor, agradecendo pela oportunidade de estudar a lição da Escola Sabatina nesta semana, juntamente com a Bíblia, para que nós possamos cada vez mais aumentar a nossa fé e firmar a nossa esperança em Cristo Jesus. Vamos fechar os nossos olhos então e vamos terminar o nosso comentário aqui. Agradeço ao Marcelo pela presença aqui nesta manhã. Isso, também agradeço ao Rei aqui por a gente ter compartilhado o estudo da lição dessa semana. Eu acredito que esse estudo foi muito gratificante para a gente, como todo estudo da Palavra de Deus, para a gente crescer no conhecimento, na graça, na verdade, e em justiça, que é exatamente o estudo daquilo que a Bíblia nos ensina. Vamos fechar os nossos olhos então e vamos orar ao nosso Deus. Amantíssimo Deus, maravilhoso Criador, te agradecemos pela oportunidade de virmos aqui recapitular a lição desta semana, de estarmos aqui na tua casa, nesta oportunidade de podermos vir aqui louvar
e engrandecer o teu santo nome. Esteja conosco, Senhor, na semana que está por vir. Continue dando a nós, aos nossos corações, a certeza da tua esperança, da volta do teu Filho Jesus, na qual nós vamos ver cessados todos os sofrimentos deste mundo. Queremos te rogar também, Senhor, aumenta a nossa fé cada dia mais, para que possamos ter paciência, para que possamos ter esperança, para que nós possamos ter tranquilidade e que mesmo diante das dificuldades nós descansemos em Ti, Senhor. Amém. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua proteção, pelo Teu cuidado. Continue conosco neste sábado, é o que nós te rogamos e te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. É muito bom louvar a Deus, é muito bom adorar a Deus. Tenho certeza que você adorou agora na escola sabatina. Agora nós vamos cantar um coração puro. Que você a cada dia peça a Cristo que Ele te dê um coração puro, um espírito inabalável. Como disse Davi e como nós vamos cantar agora. Amém? De mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão de misericórdias, apaga as minhas transgressões, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente, purifica o meu pecado, pois Ele sempre está diante de mim. Pequei somente contra Ti, pequei somente contra Ti, Senhor. De mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão de misericórdias, apaga as minhas transgressões, apaga as minhas transgressões, Senhor. Lava-me completamente, purifica o meu pecado, pois Ele sempre está diante de mim. Pequei somente contra Ti, pequei somente contra
de mim um Espírito inabalável, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Em nosso coração, puro e inabalável. Amém? Vamos orar neste momento. Convido os irmãos aí onde vocês estão para que possamos elevar aos céus uma oração. Senhor Deus, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este sábado que o Senhor tem nos concedido. Queremos te pedir neste momento uma bênção especial sobre cada um de nós, que o Senhor venha estar nos guardando neste sábado, que o Senhor venha abençoar o restante da nossa programação de hoje. Esteja conosco, nos abençoe, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje, anunciada. Eu sou Cleude, mas me chamam de Branca. Sou a motorista da equipe missionária e ajudo no que posso nos projetos evangelísticos. Eu sou a Socorro e ajudo na hora de ministrar a palavra e também nos momentos de louvor. Eu sou Reginaldo e sempre preparo uma mensagem musical especial para apresentar nas igrejas onde estamos. Eu sou a Lourdes, coordeno a escola sabatina e a parte musical, cantando e incentivando o louvor nas congregações. Eu sou a Anunciada, sou a pregadora da equipe missionária e também dirijo e coordeno os estudos bíblicos. Nossa equipe está sempre se deslocando para as igrejas longe dos grandes centros, levando a mensagem de salvação aos mais necessitados. Particularmente, Deus me deu uma missão há 40 anos e eu tenho feito tudo para cumprir. Sou uma pessoa humilde, sem recursos, mas Deus tem me usado para construir igrejas nas comunidades mais carentes do nosso município. Essa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, construída aqui em Vermelho. Nós construímos essa igreja, eu ajudei desde a fundação, construir a nave, classe de criança, sala de jovem, muro, jardim. Hoje, com 87 anos, depois de 10 igrejas construídas, eu ainda tenho saúde para seguir nesse ministério. João, essa obra eu quero entregar em 6 meses. Vamos acelerar esse trabalho, que está muito devagar. Estou diante de mais um projeto concluído aqui no Alto da Bela Vista, contemplando uma igreja adventista que eu fiz parte na construção desde a fundação. Depois de concluída, fomos muito abençoados por ver muitas almas e se batizando. Contemplamos a felicidade de todos, porque é maravilhoso servir ao Senhor. João, quando estiver pronto, me chame que eu vou sentar uns tijolos, tá bom? Tudo bem, daqui uns 5 minutos ela está pronta. Durante toda a minha vida, Deus tem sido fiel comigo
e meu compromisso com a sua causa é uma resposta a essa fidelidade. Caros irmãos, eu lhes faço um desafio para que vivam uma experiência real com o Senhor. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Como que Deus tem sido bom com o nosso povo, como que Deus tem sido bom conosco. É maravilhoso vermos testemunho como esse. E eu tenho certeza que Deus tem realizado grandes bênçãos aqui no nosso meio também. E eu gostaria de lembrá-los que as nossas igrejas elas estão funcionando em regime de plantão. Caso você tenha alguma dificuldade no plantão, entre em contato com algum líder ou com o tesoureiro da igreja que nós vamos estar indo até você. Nesse momento eu vou estar aqui fazendo a minha devolução e convido você a ir também na sua casa, separar a sua adoração financeira. Eu gosto de lembrar que 10% de zero é zero. Mas se Deus está abençoando você, agora vai ter fidelidade, vai ter ofertas e que o pão de cada dia na nossa mesa nunca falte. Amém. Vamos orar para abençoar essa adoração. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque em meio à crise de pandemia, em meio à crise financeira, o Senhor tem nos dado a oportunidade de levarmos o pão de cada dia para a nossa casa. Pai, talvez os nossos recursos diminuíram, Pai, mas nós te louvamos, porque nós não estamos desamparados. E agora, reconhecendo isso, nós queremos devolver a Ti o dízimo, Pai, por sermos honestos, Pai. E com muita gratidão no coração, nós queremos agora viver a realidade de Te ofertar, apresentar-te as ofertas. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, crianças! Eu quero dizer, em nome de todas as tias aqui, que a gente está morrendo de saudade de vocês. Como você está aí do outro lado da telinha? Tudo bem? A historinha de hoje fala de calma, paz e tranquilidade. Tudo que a gente está precisando agora, não é? A palavra de Deus, ela nos diz que a gente deve entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele e que tudo ele fará por nós. Não é mesmo? Hoje a gente vai conhecer a história de Isaac, Abraão e Sara, que eram seus pais. Abraão e Sara tiveram Isaac quando eles já estavam bem velhinhos. Isaac ele cresceu convivendo junto com os filhos das empregadas, as crianças do vizinho que moravam perto, e porque Abraão ele tinha saído da terra dele. Então eles não moravam perto da família de verdade, eles moravam perto da família do coração. Quando Isaac ficou moço, Sara já era muito velhinha e pouco tempo depois ela acabou falecendo. E Abraão, como também já era muito velhinho, decidiu procurar ir atrás de uma noiva para Isaac, porque senão ele ia ficar sozinho. E quando o pai dele morresse, ele ia ficar sozinho? Ele não podia ficar sozinho. E aí Abraão se lembrou que um certo dia um mensageiro veio trazer mensagens para ele da família dele que tinha ficado lá longe. Ele falou que de um irmão e que ele tinha vários filhos, várias netas e que a família estava muito grande. E Abraão pensou, já que eu preciso procurar uma noiva para Isaac, eu vou ir lá atrás da minha família para procurar uma sobrinha neta. E naquela época, os pais que arranjavam os casamentos dos filhos. Rico casava com rico, empregado casava com outros empregados. E isso era uma regra social. Os pais que escolhiam quem os seus filhos iam casar. Só que Abraão, ele preferia seguir a regra divina. E a regra divina, ela fala que quem ama a Deus deve se casar com uma pessoa que também ama a Deus. Não é? E ele resolveu, então, pegar os seus camelos, encher de presentes
Bíblia, estou levando presente para todo mundo e levando mais presentes ainda para a noiva de Isaac, caso ela aceite o convite de se casar com ele. A nossa tia Ellen White diz que ninguém era obrigado a casar com quem não amava, mas a gente tem que escolher se casar com quem ama a Deus. Ela diz também que Isaac ele não era nervosinho, ele não era pirracento, ele não fazia bagunça. Ele era alguém que era muito sereno, ele era gentil, ele era doce e assim como o pai dele, ele também respeitava a regra divina. Ele era muito temente a Deus. E a Bíblia fala que essa é uma linda história de amor. Só que para vocês saberem o resultado dessa história, quando Abraão chegou lá na família dele e convidou a noiva para ser noiva de Isaac, vocês terão que assistir a historinha do sábado que vem. E sabe o que essa história ela fala no nosso coração? Ela fala que para termos paz no nosso coração, a gente tem que seguir as regras divinas. Só é possível ter paz no nosso coração, só é possível a nossa vida ser tranquila se a gente seguir a Deus. Se seguirmos a regra divina, a tendência é ter paz, tranquilidade, calma, tudo Deus vai resolver para nós. O verso de hoje fala: Filho meu, aprende as minhas palavras. Está em Provérbios 7:1. A gente tem que aprender as palavras de Deus para seguir a sua regra divina. Então, crianças, nesse momento a gente vai orar para que Deus nos ajude a seguir todas as regras que Ele nos dá. Feche seus olhinhos e vamos orar com a Tia. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa nos ajudar a cada dia a seguir as Tuas regras, que possamos ser pessoas tranquilas, calmas e que fazem a Tua vontade todos os dias. Que o Senhor possa abençoar o nosso coraçãozinho e nos tornar filhos melhores para Ti. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a história de hoje. Até semana que vem com uma outra tia aqui. Tchauzinho! Bom dia, tudo bem com vocês? Louvado seja Deus pela oportunidade que nós estamos tendo de adorar o nosso Criador nesse dia especial, o Santo Sábado, um dia de adoração, um dia separado, um dia que depois que a gente toma conhecimento da importância dele, a gente nunca mais passa a olhar da mesma forma que nós olhávamos antes. Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus sobre alguns aspectos. Eu quero dar ênfase sobre a influência do Espírito Santo na nossa vida. O que pode acontecer quando nós temos esse Espírito tomando conta do nosso coração. Mas para garantir, vamos logo fazer uma oração pedindo o Espírito Santo para que a gente compreenda o que vai ser estudado nesse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa manhã do sábado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de adorar. Nós estamos afastados, Senhor, humanamente falando, fisicamente falando, mas através da tecnologia nós podemos ouvir de Ti, Senhor, crescer em graça. E nesse momento, por favor, fale aos nossos corações, que o Santo Espírito esteja no nosso meio, clareando a nossa mente, Pai, e assim nós possamos nos desenvolver para o Teu lado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa manhã eu estava meditando na palavra de Deus e eu gosto muito de falar sobre Jesus. Eu gosto muito. Algumas pessoas gostam de falar sobre o Antigo Testamento, outras pessoas gostam de falar sobre as profecias, e a Bíblia revela para a gente não desprezar as profecias. Eu gosto muito de ler sobre Jesus. Então, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, para mim é super atraente. E estava ali vendo o livro de Mateus, capítulo 7, e ali a gente tem a oportunidade de dar uma olhada sobre umas admoestações que Jesus dá. Jesus pregando, ele começa agora a falar sobre os falsos profetas. Eu vou achar aqui
a passagem, eu não quero ler, não é a passagem-chave desse estudo, mas dessa mensagem, mas eu quero deixar aberto aqui para eu dar umas olhadas. E Mateus capítulo 7, versículo, conferir direitinho, 13 e 15, apresenta a diferença dos caminhos, o caminho largo, o caminho estreito. E em seguida vai falando sobre a importância de termos atenção com os falsos profetas. Nessa passagem, Jesus está dizendo que muitas pessoas estariam se enganando, né? Eu penso assim, estariam se enganando e enganando a muitos outros. E Jesus fala sobre a importância de nós olharmos para os frutos. E ele faz, né, uma comparação. Não pode agora uma boa árvore dar um mau fruto, ou uma má árvore dar um bom fruto. E aí, isso é muito importante. Por que eu decidi falar sobre esse tema? Hoje, nós nos encontramos nessa realidade, né, fora do convívio social da igreja, fisicamente falando, e isso pode abrir um certo precedente no que diz respeito a pintar dúvidas, ou então nós procurarmos na internet qualquer pregador, qualquer pastor, e isso desenvolver na gente algumas dúvidas. Será que, poxa, eu vi esse vídeo aqui e está falando isso, e será que é isso? E a palavra de Deus nos revela, pelos seus frutos conhecereis. E aí, como eu sempre falo com vocês, nossos irmãos daqui, das nossas igrejas, irmãos, não se conforme com o que eu falo, não se conforme com o que o pastor fala, não se conforme com a palavra de Deus. Ela está disposta a revelar a você a vontade plena de Deus. E aí, eu pensando nessa realidade, falei, eu preciso solidificar os meus irmãos em relação ao que corresponde de fato à vontade de Deus e o que corresponde à vontade do homem. Por quê? Eu não sei se vocês têm reparado, mas muitas pessoas têm vivido o cristianismo à sua maneira. Quando eu paro para pensar no princípio da adoração, é um tema que eu também gosto muito de estar estudando, oração, adoração, a gente entende que Deus tem um modelo, Ele tem um formato. A gente tem a realidade de ver a história de Caim e Abel. Deus, ele estabelece o que ele queria, e Caim agora decide dar o que ele acha que era o melhor. Entenda, pessoal, talvez a gente pense assim, poxa, mas Caim deu o melhor, mas não foi o que Deus queria. E nós, no processo da adoração, precisamos fazer o que Deus quer. Hoje, como a gente está vivendo um tempo de muita relativização e outras coisas nesses aspectos, a gente peca muito nesse sentido. E a gente agora acha que a minha forma de ver, o meu senso de justiça é o senso de Deus. Então eu convido vocês, agora sim, irem para o texto-chave dessa manhã. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, um servo fiel, um servo comprometido com a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. E eu leio assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. E eu dou uma paradinha aqui. Paulo, ele começa a admoestar, ele começa a falar, apresentar a vontade de Deus. Usem a liberdade de uma forma coerente. Pensem em Jesus. Eu estava esses dias conversando com um amigo daqui da nossa região e estava falando para ele: amigo, quando Deus estabelece que nós temos que amar o próximo, Ele não diz que nós temos que amar o próximo mais do que nos amarmos. Ele diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E aí a gente precisa buscar um equilíbrio em relação a isso. Há pessoas
que tem vivido uma realidade altamente egoísta e aí agora não consegue manifestar esse amor pelo próximo, porque é sempre a pessoa no centro, sempre eu. E há pessoas que, infelizmente, acabam indo para um outro extremo, amam tanto o próximo e acabam esquecendo de se amar. E o nosso Deus é um Deus equilibrado. Pensem bem nessa realidade. E Jesus vai falando, usem essa liberdade para que vocês vivam de forma legal, de forma coerente com a palavra de Deus. E eu quero continuar lendo o texto, versículo 16 diz assim, ó: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que a palavra de Deus está falando para a gente nesse momento? Ei, fuja da carne, é perigoso, tenha atenção. Eu, no último culto, falei sobre os aspectos da fé, e eu falei com vocês que querem obter mais fé, estudem a palavra de Deus, porque você agora vai ver o testemunho ali no Antigo Testamento, você vai ver o testemunho de Jesus, você vai ver o testemunho dos apóstolos, e isso vai aumentar a sua fé. E digo a mesma coisa para vocês no que diz respeito a ter o Espírito, a não se enganar com o próprio eu. Estudem a palavra de Deus, porque muitas das vezes nós achamos que o que nós estamos falando, ou queremos falar, ou queremos viver, está combinando com Deus. E aí quando a gente abre a palavra de Deus, a gente vê que o negócio está totalmente equivocado. E aí eu leio o versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Aí algumas pessoas pensam assim, viu? Não preciso, eu estou no Espírito do Senhor, eu não preciso da lei. Deixa eu dizer uma coisa, se você está cheio do Espírito Santo, se você está comprometido com a palavra de Deus, se você quer fazer a vontade de Deus, amigo, você vai andar aprovado, você não vai ser um transgressor, porque você está cheio do Espírito Santo no seu viver, no seu coração. Eu sempre lembro que nós não somos observadores das leis de Deus, obedientes à lei de Deus, para obtermos salvação, mas é porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. Então agora eu aceito Jesus como meu Salvador e eu quero andar de acordo com a vontade dele, eu quero me parecer com ele, eu quero copiá-lo, porque eu sei que ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu continuo aqui, o versículo 19 diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vocês estão vendo? Vocês conseguem observar, perceber? Paulo agora ele vai mostrando as coisas que têm que ver com a carne, que não combinam com Deus. E eu digo para vocês, quando ele termina de falar, ele pega e apresenta o seguinte, se você vive essas realidades, todos esses adjetivos que eu apresentei aqui, você não vai experimentar o reino dos céus. Hoje, quando a gente fala sobre isso, muitas das vezes é um problema, mas é a palavra de Deus que está nos revelando isso. Então não caia no engano de acreditar na graça barata. O que é a graça barata? Jesus morreu por mim, derramou o seu sangue, eu posso viver agora deliberado, eu posso fazer da minha vida o que eu achar melhor. Está tudo certo, porque o sangue de Jesus já foi derramado. Irmãos, o sangue de Jesus foi derramado, não foi em vão. Não foi para vivermos da nossa maneira, mas foi para vivermos da maneira que Cristo quer que nós vivamos. Isso é importante, estarmos perto. Agora não tem nada a ver com o vizinho, não tem nada a ver com o cônjuge, não tem nada a ver com o pai, com a mãe, não tem nada a ver de ensinar o filho, tem que ver com você e Deus. É individual. E é claro, à medida que você vai crescendo em graça, à medida que você vai se desenvolvendo,
Você vai testemunhar para as pessoas que você precisa testemunhar. Eu não quero aqui defender a tese de perfeccionismo. Longe de mim essa realidade. Nós não temos a capacidade de ser perfeito. Nós precisamos da graça salvadora. Nós precisamos de mirar para o modelo Jesus. E através disso, sim, experimentarmos transformação. É interessante que conversão é uma modificação. É converter, é mudar. Não é um melhoramento da vida velha. Então, a palavra de Deus está nos revelando que algumas características, eu li aqui, depois vocês podem ler com mais calma, não só esses versículos, mas todo o livro de Gálatas, mas aqui no Gálatas capítulo 5, versículo 20 em diante, apresenta as características das coisas. E, irmãos, muitas das vezes a gente acredita que a idolatria e a feitiçaria não tem nada a ver com a gente. Por isso eu quero admoestar. Nós temos passado bastante tempo em casa. Cuidado com o que a gente está assistindo. Cuidado com o tempo que a gente tem gastado, com o que nós temos gastado o nosso tempo. Por quê? Muitas das vezes nós não temos coragem de ir em determinado local, mas muitas das vezes a gente traz o local para dentro da nossa casa. Quando começou esse processo de pandemia e esse afastamento social que nós estamos vivendo, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: é um problema, porque as nossas igrejas vão estar fechadas, mas ao mesmo tempo eu pensei, é uma oportunidade. Talvez pessoas que têm uma rotina altamente pesada, nesse momento estão um pouco mais freadas, ou não, mas fato é que agora a gente tem mais tempo em casa, e nós podemos administrar. Talvez a gente tenha que pagar um pouquinho o preço, por conta do trabalho, um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais tarde, mas aí a gente pode crescer em graça, e nós não podemos efetivamente perder as oportunidades que Cristo Jesus nos dá. E aí eu vou já na sequência do texto, digo o seguinte, mas o versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vocês entenderam? Vocês entendem como eu entendi? Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que o Espírito pode produzir em mim. O Espírito Santo de Deus pode produzir em mim. Isso é importante. É por isso que a gente precisa experimentar o batismo do Espírito Santo diariamente. E não fique pensando que o batismo do Espírito Santo é o arrepio na pele, ou é talvez falar uma língua estranha. O batismo do Espírito Santo é justamente quando a gente acorda. Eu quero aqui aproveitar e agregar uma coisa que o pastor Miguel Pinheiro falou há um tempo atrás, num sermão dele. Quando Adão é criado, a primeira coisa que Adão vê é Deus. E Adão agora tem a oportunidade de todos os dias ver Jesus primeiramente. Isso é o batismo do Espírito Santo. Você acordar e ir direto para a palavra de Deus antes de mexer em qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa. Pastor, mas é muito desafiador. Eu sei, eu sou ser humano igual a você, mas esse é o caminho. Andai por ele. Esse é o caminho que Cristo quer que a gente anda. Versículo 22, já leio. Mas o fruto do Espírito é, e começa a apresentar amor. E amor eu sempre gosto de pensar que é atitude, é decisão, é você se mexer, é você cuidar. Não tem como falar que você ama e ficar de braço cruzado. O pai que ama, vê o filho em perigo, ele vai correndo para proteger. O amigo, o irmão, e assim vai. E aí, outra coisa, alegria. E alegria não é deboche. Alegria é você saber que mesmo em minhas dificuldades está tudo bem. Eu agora tenho meu coração alegre por saber que, apesar de não ser no ao vivo, no pessoal, eu tenho a oportunidade de estar com você na sua casa. Isso me dá alegria no coração. E aí continua falando paz, benignidade, longanimidade. Gente, presta bem atenção. Isso é o que o Espírito Santo faz. É essa a obra do Espírito. Então, agora eu vou falar uma coisa para você. Se você está no seu dia a dia e você está vendo que as suas atitudes estão combinando, os seus pensamentos, atitudes estão combinando mais com os frutos da carne do que com os frutos do Espírito, acenda a lâmpada.
fique preocupado, porque não combina com o Senhor. E agora, se você está vivendo a realidade de amar mais, de ser mais bondoso, de ser mais calmo, de ter mais paz, agradeça, porque o Espírito Santo está obrando em seu coração. E versículo 23 completa, né? Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E o versículo 24 nos diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Esse crucificaram a carne está fazendo menção diretamente ao batismo. Então, quando você agora crucifica a carne, quando você agora mata o velho homem e você renasce, você ressuscita em Cristo Jesus, porque esse é o processo do batismo, né? Você emerge e agora você está morrendo, e quando você é levantado das águas, você está ressuscitando para uma vida nova. São oportunidades que Deus nos dá. E eu completo, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, nem tendo inveja uns dos outros. Irmãos, nessa manhã, eu já quero completar, convidando a você a pensar em Cristo, pensar no Espírito Santo e no que Ele pode fazer com você. Não deixe o eu, a carne, falar mais alto. Eu gosto de pensar que a máxima do cristianismo, de ser um cristão, um servo de Jesus, é a ausência do eu. Então, sabe as coisas que você gosta de fazer? Se isso não combina com Deus, elimina. Porque a máxima do cristão é matar, afogar, ofuscar o homem que existe, a mulher que existe dentro da gente. E aí agora a gente pode viver uma realidade diferente. O Lucas vai cantar um louvor nesse momento. E eu gostaria de convidar vocês a meditar nesse louvor. Esse louvor fala de Jesus. Esse louvor fala de esperança. E o que mais nós precisamos nos dias de hoje? Esperança em Cristo Jesus. Pensarmos que as noites ruins podem vir, mas as manhãs gloriosas vêm também. E o que nós precisamos é conhecer a Cristo, nos aproximarmos de Cristo, pensar no poder de Cristo. Eu olho para essas passagens que li e fico pensando, meu Deus, só o Senhor, eu não tenho condições, mas Deus tem, irmãos. E eu convido a vocês a pensarem nele e meditarem nesse louvor comigo. Sou que me tornei, mendigo pão que antes sobrava e que era meu, no desapontamento a esperança nasce e vivo o presente, independentemente do que passou, pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou, para trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei.
o porto onde te encontrarei, como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem ter onde dormir, confiando na promessa que o pranto dura a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão, pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá. Se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança e pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra que foi aberta e obrigado pelas orientações que o Senhor nos dá. Obrigado por esse louvor, Pai, que nos traz paz, nos traz esperança, nos ajuda, Senhor, a olhar para Ti como modelo, Pai. Obrigado porque Jesus, Ele viveu, Pai, cheio do Espírito Santo, Pai. E nós podemos ver, através do ministério dele, muitas coisas acontecendo. Pessoas sendo libertas, pessoas experimentando transformações. E hoje nós também queremos experimentar isso, Senhor. Por favor, ajude-nos, Pai, a crescermos em Ti. Ajude-nos, Pai, a desconfiarmos do nosso eu. E em meio às adversidades que nós enfrentamos, mantermos firmes na Tua palavra, Senhor, firmes aos Teus pés, confiando que o Senhor está cuidando de todas as coisas, Pai. Contempla-nos com o Santo Espírito. Nos dê um restante de sábado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.